bem-vindos a mais um JungleCast, direto da Boca em Café, aqui na Galeria Cristal, integrado ao Manauara Shopping, apoiado pela Gemad Centro do Alumínio, que, inclusive, cedeu um belo presente hoje, que eu vou já passar aqui para nossa convidada especial de hoje, que é a Ludmila. Ludmila, bem-vinda, obrigado por ter aceitado esse convite. E a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, você entendeu um pouquinho do nosso projeto, entendeu um pouquinho do propósito do JungleCast, e fala um pouquinho de você, que te deu para aceitar esse convite e estar aqui com a gente hoje? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu adoro participar de podcast, acho que esse é o meu terceiro, mas podem me chamar. Porque eu acho um formato muito legal pra gente conversar, pra gente trocar ideia e também pra informar as pessoas, pra incentivar, enfim. O convite foi pelo café que eu aceitei. Comprei logo no que você gosta, né? Pega. E é um espaço que eu amo, aqui a Boca. Tenho vindo sempre, as pessoas até já sabem onde me encontrar, falam assim, preciso marcar uma reunião com você, vou te encontrar lá na Boca, hein? Pode ser? Aí eu falo, ótimo. Então, eu gosto também de incentivar projetos assim, porque eu sei que é difícil a gente começar a colocar em prática, exige investimento, e muita gente também agora, eu fico feliz porque está vencendo essa barreira da timidez e se colocando para jogo, seja para câmera, podcast, Instagram, enfim. E eu sofri bastante com timidez lá atrás, então eu sei como é esse processo e eu gosto de estar junto para dar aquele empurrãozinho que vai dar certo. Ai, que legal. Então, aproveitando, um dos nossos apoiadores, que é a Gemad Centro do Alumínio, lá no Parque 10, onde você encontra alumínio, marcenaria, gesso acartonado, material para energia solar e etc. E além disso, muitos produtos legais de home center. Eu te trouxe um presente muito legal. Esse presente aqui foi dado pelo Nilton, abraço Nilton, da QTMove, que é uma parceira nossa de produtos incríveis que a gente tem lá na loja. E te mostrei aqui no off, né? Mas é um produto muito legal. Já tinha visto lá. Já tinha imaginado na minha cozinha, no balcão e tal. Gente, é uma torre de tomada automática. Olha isso aí, Fernando. Tu vai curtir essa Eu aqui, achei sensacional. Só dá um clique, ela sobe automático. E ela tem duas tomadas de USB também. Então é uma tomada comum e duas de USB. Pretinha, cabe numa pedra muito legal. Só fazer a furação de serra-copo e pedra, encaixar. móveis, MDF, MDF tudo, né? Ou a pedra eu achei de granito. Sensacional. Tá? Então pega aqui. Muito obrigada, vai ser muito seu, bem aproveitado. Tá? A caixinha dela tá ali, depois a Pamela já até embalou tudo ali pra te entregar. Olha, gente, tudo. Então, conta um pouco da Ludmila. Quem é a Ludmila? De onde ela veio? Onde nasceu? O que come? Assim, né? Onde vive? Onde vive, o que faz? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci... É meio confusa a história. Eu nasci em Goiânia, mas aos 8 anos de idade já mudei para Boa Vista, Roraima, aqui pertinho, que é onde a família da minha mãe morava. Ela conhece meu pai em Goiânia e eles decidiram depois, posteriormente, mudar para Roraima. Fiquei lá até os 18 e aí quando eu decidi fazer faculdade de jornalismo, na época não tinha faculdade particular lá. E a Federal entrava muito em greve. Então aí eu voltei sozinha para Goiânia, fiquei morando com a minha família paterna e fiz a minha faculdade. Aí no meio da faculdade eles resolveram mudar para cá por questão de trabalho. E como aqui tinha faculdade particular, e na época eu namorava um menino de Boa Vista, sabe como é essas coisas, né? De romance. Aí foi só aquele empurrãozinho que eu queria vir para Manaus. Pouco tempo depois que eu estava em Manaus, eles voltaram para Boa Vista. Eu falei, não chega, vou ficar por aqui. E foi ótimo, porque foi uma terra que me deu muitas oportunidades. Na época eu ainda estava terminando meu curso de jornalismo, aí em paralelo fiz o curso de locução e apresentação na extinta Fundação Rede Amazônica, que é uma porta de entrada... Era, né, uma porta de entrada enorme para o mercado de trabalho, assim. Todo mundo já saía de lá meio que empregado. E foi lá que eu consegui começar a trabalhar na área da televisão, que é uma área difícil de você ingressar, ainda estando fazendo faculdade. Enquanto os meus amigos de Goiânia, que iniciaram a faculdade comigo, estavam tendo muita dificuldade em ter acesso ao mercado de trabalho. Tanto de TV, quanto de jornal, rádio, enfim. E assim, aqui em Manaus, graças a Deus... Mesmo não conhecendo ninguém, que eu não tinha ninguém para me apadrinhar, para me indicar, para mim nada, foi meio que na cara e na coragem e Deus abençoando que eu consegui abrir as portas. E aí comecei na Fundação Rede Amazônica, estudei, aí comecei a trabalhar no AmazonSat, trabalhei 2 anos e depois passei quase 10 na TV A Crítica. Cara, que legal. Olha, ficou muito interessante, me veio um flash aqui, do que eu conversei no nosso episódio passado, que foi com o Shiro, que acredita-se que toda empresa ela vai ser uma instituição de educação. Ela
precisa se tornar uma instituição de ensino, né? Inclusive, é meio que isso que a gente tá fazendo aqui, né? Compartilhando informação de valor e conteúdo. Mas as empresas terem as suas escolas, é aquilo que você falou, é praticamente... Não. Você já sai de lá empregado. A própria empresa cria os seus talentos ali, ensina os seus talentos, já sai de lá e ela dá encaixado. aquela informação, ela forma justamente aquilo que o mercado está precisando, né? No jornalismo, a faculdade, pelo menos aqui eu estudei, era muito defasada a questão do telejornalismo. Então, eles investiam nessa questão da locução e apresentação, dando ali todos os suportes e experiências que a pessoa precisa para trabalhar na televisão, para quando a pessoa chegar na televisão, ela está pronta, o que não acontecia antes. As pessoas chegavam muito cruas, não sabiam meio o que fazer. E aí eles formavam um profissional multicapacitado, porque você sabia editar, você sabia filmar, você sabia gravar, você sabia tudo. E ajudava muito no processo quando você tinha que concorrer a uma vaga. Não sei por que acabou a fundação, mas assim, 80% dos meus colegas de trabalho, de todos os lugares que eu já passei, saíram da Fundação Rede Amazônica, que era um lugar sensacional. E como foi essa tua caminhada dentro da crítica? Conta um pouquinho com a gente. Já que você começou lá dentro, como foram os programas? É interessante porque quando eu cheguei em Manaus, eu sou péssima de ano, mas sei lá, uns 14 anos atrás, 14, 13, um dos primeiros dias que eu cheguei, eu assisti televisão e eu assisti o Magazine. E aí eu vi a estrutura do programa, cenário, e falei, nossa, que programa legal, eu quero apresentar esse programa. Um dia eu vou apresentar esse programa. E aí o tempo foi passando, 2 anos depois, eu queria, enfim, novos ares, novas experiências, novos desafios. E surgiu uma vaga para ser repórter do Magazine, eu fui fazer o teste, passei. E fiquei, acho que 1 ano e meio como repórter do Magazine, e depois virei apresentadora e estava lá apresentando o programa que eu sempre quis. E tanto no Amazonsat quanto na crítica, eu tive muitas oportunidades assim, do tipo, vai! Não me sinto preparada, mas tipo, não tinha outra opção. É tu mesmo. De apresentar coisas ao vivo, né? Eu já comecei no Amazonsat apresentando um programa de 2 horas de duração, que era ao vivo, com médicos. Depois apresentei transmissão do Boi Manaus. Aí quando fui pra crítica, teve transmissão do Festival Folclórico de Parintins. Eram coisas grandes, diferentes, e que só no empurrão mesmo, porque eu sou bastante medrosa, só no empurrão mesmo. Eu acho que o contrário, hein? É porque assim, ter coragem não é não ter medo, mas não é ausência de medo, é você superar o medo que você tem. Verdade, e aceitar a oportunidade. Boa perspectiva. Eu sou muito cautelosa, vamos dizer assim. Se fosse depender da minha iniciativa, talvez eu demorasse um pouco mais. Mas as oportunidades foram surgindo e eu fui. Ou talvez as oportunidades surgiram porque você aceitava. Assim, olha só, vieram 2 insights aqui, né? O primeiro insight, que é o quê? Você, de fato, a gente pode chamar de fé, né? Ou a gente pode chamar de lei da atração, enfim. Eu acredito muito nos dois. Né? Cara, achei muito legal o que você falou. Poxa, eu olhei para aquele programa e eu falei, poxa, um dia eu vou apresentar aquele programa. Ele se conecta comigo, eu gostei, eu me vejo lá. Isso faz muito sentido. Isso às vezes aparenta algum romantismo, alguma coisa, mas acontece. Por quê? Porque você informa para toda a tua estrutura, tanto espiritual quanto física, que você quer aquele caminho. Exatamente. E eu gosto muito disso, que essa unidade da Booking, a gente paquera há 3 anos, 4 anos. Desde quando a primeira Booking a gente abriu dentro da Centro do Alumínio, eu vinha aqui com a Pamela, a gente descia aquela escada rolante, eu falava, Pamela, meu Deus, esse ponto de cafeteria é a cara da Booking. Sou apaixonado por esse ponto, né? E até que aconteceu um dia, né? A gente ficou nessa paquera, conversava com o grupo responsável pela gestão da cafeteria, sabe, com as pessoas envolvidas. E quando aconteceu, quando a empresa de comunicação visual veio aqui, instalou a placa, eu olhei para a placa e falei, Pamela, que é isso, cara? Como que isso aconteceu? Às vezes é difícil até de explicar o como que aconteceu, né? O processo, pra refletir. Né? Imagina, o primeiro dia que você apresentou o Magazine, como é que foi esse primeiro dia? Nossa, que você fiquei sentiu? muito nervosa, mas ao mesmo tempo muito realizada, né? Eu tenho muita fé, acredito muito no pensamento positivo e na programação neurolinguística, todas essas coisas que
que meio que encaminham para isso. De você olhar para aquele objetivo, focar nele, construir, né, o processo todo que precisa ser construído, não dá para pular etapas e chegar lá onde você tanto almejava. E na minha vida muita coisa foi assim. Então, até um pouco a parte de hoje, assim, de influência digital, de trabalhar com o Instagram, também teve um pouco disso. Mas tem que respeitar o processo. Hoje em dia, o que eu vejo algumas pessoas fazendo é mirar em quem já está lá naquilo que você almeja e querer para ontem, né? E até existe uma cobrança da sociedade, enfim, tudo de que as coisas têm que acontecer rápido, você tem que ser super produtivo, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Mas existe um processo para tudo e a gente tem que respeitar esse processo, mas sem perder o foco ali no alvo, para eu costumo falar que conseguir temos chegar lá. que respeitar o tempo de aprendizado. Exatamente. Né? A gente precisa passar por um tempo de aprendizado de uns pode ser menor do que o de outros, enfim. Eu costumo sempre dizer isso, né? Respeitar esse tempo. Ele precisa receber a atenção e o respeito dele. E quanto tempo foi de início? Vamos lá, a primeira aula dentro da Fundação Rede Amazônica, dentro do curso ali, até o primeiro dia de apresentação do Magazine. Quanto tempo teve? Bom, do início do curso para a primeira apresentação, ainda dentro do AmazonSat... Não, lá do Magazine. Foram uns 9 meses, mas aí do Magazine teve 9 mais 2 anos, uns 3 anos e pouco. Uns 3 anos e não, pouco. Uns 4 anos, 4 anos. E nesses 4 anos, várias vezes eu pensei, não vai dar certo, não, vou desistir, não consigo, não é para mim. Mas a gente pensa isso num momento e no outro já reprograma o pensamento. Exatamente. Para poder fazer as coisas darem certo. Até porque eu volto a dizer, né? A coragem não é a ausência de medo, é você superar esse medo. Então, você ter sucesso dentro de uma caminhada empreendedora, até porque eu costumo dizer, empreender não é apenas abrir uma empresa. Tá? Existem variáveis, você teve uma caminhada de intraempreendedorismo, você empreendeu dentro de uma empresa já existente, tá? Que eu também acho super válido, depende do perfil da pessoa. Que dentro dessa caminhada, teve também o aceitar as oportunidades. A gente conversou a gente vê vários empreendedores que um dos segredos, que não é segredo, dessa caminhada é justamente aceitar as oportunidades que são dadas, mesmo não estando completamente pronto. Exatamente. Porque é justamente isso que vai calejar a gente, isso que vai dar experiência pra gente. Então, compartilhe um pouco pra gente como que era esse teu sentimento na hora que você recebia esse desafio. E lembra disso aí, desse tempo, desses momentos aí, de quando você recebia esse desafio. Como eu te falei, né, reformulando, não sou medrosa, sou cautelosa, eu penso muito em todas as possibilidades do que pode dar certo e errado. Então, eu sempre tenho uma dificuldade de dar aquele passo diferente do que eu estou acostumada. Então, desde o início lá na TV A Crítica, quando foram aparecendo essas oportunidades que me tiravam da zona de conforto, como, por exemplo, quando eu comecei a cozinhar no programa, tinha acabado de sair um chefe super conceituado aqui em Manaus, que cozinhava maravilhosamente bem, e iam me colocar para ficar no lugar dele. E eu falava, gente, eu sei cozinhar, tipo, básico, como é que eu vou ensinar? Só que foi toda uma construção de que, tipo, eu estava aprendendo junto com as pessoas, se eu consigo, você também consegue. Mas antes eu sempre chorava muito, eu ficava desesperada, não dormia direito. Antes dos festivais folclóricos de Parintins, que era uma responsabilidade enorme, porque estava retornando para a TV A Crítica, e ainda no início teve aquela confusão, que foi só do garantido, e aí, enfim. Eu também ficava muito nervosa, porque quando você está na apresentação, é meio que o trabalho de todo mundo ali que está nos bastidores, que vai ser representado por você que está ali com a cara. Então, meio que se você erra, você estraga o trabalho de todo mundo. Então, no primeiro ano, eu fiquei... Nossa, vocês não têm noção do quanto eu chorei. Inclusive, quando acabou a transmissão, eu chorava desesperadamente, assim, tipo, de ficar sem fôlego. Tipo, sabe aquele alívio? Meu Deus, dei conta, deu tudo certo, eu sou capaz. E aí vem aquele sentimento maravilhoso, né? Tá vendo? Você é capaz, você consegue. E aí, todas as vezes que vinha um novo desafio, eu sempre meio que resgatava esse sentimento. Lembra lá que você sentiu medo, mas você conseguiu? Então você vai conseguir de novo. Porque tudo que me tira da zona do conforto, eu fico meio, tipo, travada. Mas alguma coisa dentro de mim diz, vai dar certo. E graças a Deus, até hoje,
tem dado. Ai, que legal. E aí, já que você já puxou esse assunto de hoje, como que está a jornada da Ludmila hoje? Conta um pouquinho pra gente, e aí a gente entra um pouco mais no tema do episódio, que é justamente esse. Cara, os desafios desse mercado de, vou chamar aqui de criadora de conteúdo, de influenciadora digital, porque como eu conversei, gente, a Lud é parceira da gente, da Boca, da Centro do Alumínio, e eu lembro até hoje da primeira conversa que a gente teve, né? Foi uma indicação de pessoas muito queridas. Um abraço aí pro grupo Nova Era, o grupo Pátio Gourmet. E assim, eu vendo o teu trabalho, eu já senti um pouco de diferença. Porque realmente o receio que eu tinha era não ser algo verdadeiro. Eu acho que não vale a pena a gente não conectar, a empresa não conectar com uma pessoa que vai promover a empresa de forma irreal. Sabe? Eu não uso essa marca de roupa, eu não uso isso. Né? Ai, que saco eu ir lá gravar, não sei lá o quê. Inclusive, nessa conversa que a gente teve, eu gostei muito do que a gente conversou. E ao mesmo tempo eu acredito que isso seja um desafio, ou talvez esse mercado ele tenha... eu sinto que ele balançou um pouquinho. Eu acho que as grandes influenciadoras ou empinaram muito, ou se transformaram, ou ficaram no meio do caminho e não se destacaram mais, e aí as micro-influenciadoras aqui embaixo que começaram a ganhar mais notoriedade. Conta um pouquinho do teu desafio de hoje, falando desse mercado, do que você faz hoje. Para eu decidir viver desse mercado, também foi uma etapa difícil, porque eu estava largando o muito certo, que era uma carteira assinada, um programa que tem uma credibilidade, uma emissora que tem uma estrutura maravilhosa, para uma coisa que ainda é muito... Apesar de já ter um tempo, essa coisa da internet, de trabalhar com a internet, ainda é muito incerto, né? As coisas ainda flutuam muito, mudam muito a cada dia. E eu tinha acabado de ter uma filha, mas eu já percebia o potencial enorme, principalmente de faturamento, que eu poderia ter focando todo o meu tempo na internet. Então, eu demorei um tempo para tomar essa decisão. Muita gente, quando eu tomei essa decisão, pensou, meu Deus, mas ela é louca, mas e aí, você está indo para outra emissora, você vai fazer outra coisa? E eu falava, não, gente, é só a internet. Como assim? Não sei o quê. E aí, calma, vai dar certo, vai dar certo. E aí, assim que eu saí em novembro. No ano seguinte, começou a pandemia. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, Jesus amado, agora o negócio não vai dar certo. Só que, assim, né? Deus é maravilhoso. As oportunidades foram surgindo, aí vem meu negócio de live, e aí juntou enfim, a experiência que eu tenho com a apresentação, e aí as empresas me procuravam para apresentar as lives. Mas assim, o que foi o gatilho que fez assim, você pensar... Em sair da TV? Em sair da TV para ir para esse... Dinheiro. Porque a possibilidade... Na TV... trabalhando muito ou pouco, era aquilo que eu ganhava. E acabava conflitando muito com o trabalho paralelo que eu já fazia um pouco na internet. Porque eu divulgava uma empresa na emissora e aí na internet eu divulgava outra. Alguém ficava chateado. Ou era a empresa da TV ou era a empresa concorrente que estava no meu Instagram. Sem contar a limitação de tempo. Porque eu lá trabalhava de manhã, de tarde, às vezes à noite, fim de semana, feriado. E aí eu tinha acabado de ter uma filha, eu queria ter tempo com ela também. E aí eu fiquei, aonde eu posso ter mais... nem mais tempo, porque o trabalho na internet ele exige muito tempo. Mas onde é que eu posso ter mais liberdade de formular os meus horários e ganhar mais? E aí eu vi essa possibilidade na internet. E o que eu acho legal, Lud, é que existe uma... Eu não gosto, assim, eu sou hoje empreendedor, mas eu não concordo com uma antipatia gerada de algumas autoridades, vamos dizer assim, de ensino. Eu não quero falar a palavra coach, mas para identificar de quem que eu estou falando, né? Ah, você é burro se você trabalhar para outra pessoa, não trabalhe para ninguém, trabalhe para você mesmo e tudo mais e tal. Mas a gente vendo a tua jornada, a gente vê que o intraempreendedorismo, ele fez parte. Muito. Ele ajudou a construir a tua carreira, até chegar num momento que eu me senti preparada que você se sentiu preparada para seguir um caminho solo. Inclusive tem algo que eu digo muito para algumas amigas, assim, influenciadoras e para pessoas que trabalham, que já fizeram algum trabalho comigo, é que eu acho que todo mundo, independente se você nasceu para ser um empreendedor, você tem que ser funcionário alguma vez na sua vida. Você precisa entender
como funciona esse outro lado. E até por questão de saber como tratar o seu funcionário quando você tiver, para você saber que não é tão fácil quanto você imagina, porque quando a gente é funcionário, a gente acha que a vida do empresário é super fácil, super simples. E para você ter mais respeito com seus clientes também. Enfim, tem várias coisas que eu acho que é preciso aprender sendo funcionário. E hoje eu vejo que, às vezes, o meu comportamento é muito diferenciado de algumas outras pessoas que não tiveram essa vivência de funcionário. E a pessoa acaba se perdendo, sabe? Vai achando que é muito dono do mundo, eu que mando, é do meu jeito, só funciona se for assim. E a gente sabe que no mundo real não é bem assim. Então, eu recomendo que todo mundo, ainda que você tenha nascido para ser empreendedor, que esteja lá desde sempre no seu gênero, você tenha uma vivência como funcionário. E isso, também. Com certeza, fez bastante diferença, assim, na minha vida. E aí, quando eu decidi sair, que veio a pandemia e tudo, eu fiquei muito perdida no início, porque, né, eu era funcionária e agora eu era minha própria empresa. Inclusive, fiz, na época da pandemia, um curso com o Oshiro também, que me ajudou a abrir um pouco mais os olhos. E eu confesso que essa vida de ser a minha própria empresa, ainda... Tem o quê? 3 anos que eu tô fazendo isso. Ainda me deixa um pouco perdida, assim. Porque acho que a gente devia ter na escola uma matéria sobre empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido, para saber como gerir melhor as coisas. Mas, graças a Deus, hoje existem muitos cursos, muitas pessoas que ajudam nesse processo. Inclusive, o nosso sensei Oshiro, grande abraço, né? Beijão. Mas não é fácil. É verdade. Na Targo, eu fiz 2 cursos que foram importantes. Um foi com a Gisele, sobre inteligência emocional, que foi o que me preparou emocionalmente para poder pedir a minha demissão. E depois foi o com o Oshiro durante a pandemia. Já sabem, né? Quem fez aí, enfim. E depois foi esse eu não me lembro o nome agora, mas o que eu fiz durante a pandemia foi até online com o Oshiro, que também foi importante para entender como funciona uma empresa e como é que eu posso ser a minha empresa. E, cara, tu recebeu... Como é que foi essa saída, assim? Das pessoas que te assistiam. Fala assim, porque minha sogra é apaixonada por ti. Ah, já conheci ela, é uma fofa. Apaixonada. Cara, a velha chora, mano, quando vê essa mulher. Beijo pra minha sogra. Te amo, meu amor. Eu sei que tu me ama também, tá? Eu te amo. E, mas e aí? Conta um pouquinho. Teve, assim, algumas pessoas que ficaram tristes? Muita gente ainda me fala assim, e aí, quando é que você vai voltar? Tem um moço que trabalha lá na portaria de casa, mas e aí, quando é que você vai voltar pra TV? Eu falo, olha, não sei. Pode ser que um dia. É algo que eu gosto muito de fazer, que eu amo, mas hoje eu faria como um complemento, assim, mais pela paixão do que pela parte financeira. Porque, infelizmente, no jornalismo, na televisão, os maiores salários são lá sul, sudeste e tudo. A nossa média salarial ainda não é muito condizente com a quantidade e com a responsabilidade que é exigido. E hoje eu me sinto mais confortável trabalhando na internet, até pela liberdade de poder fazer o que eu quero, no sentido de produção de conteúdo, de poder falar de marcas que eu realmente acredito, de marcas que eu consumo, poder dar minha opinião sincera sobre esses clientes, porque lá não era eu que decidia, né? Era meio que a TV fechou, você tem que fazer. E no Instagram, não. Eu sou muito chata, eu diria, em relação a isso. Assim, eu só gosto de falar e só gosto de fazer coisas que eu realmente uso, que eu provei, que eu gostei, que eu aprovei. E que eu acredito, assim, que eu acho que isso funciona. Faz tanto sentido que na conversa que a gente teve, primeira coisa que eu te perguntei, né? Eu falei, não, me diz as cafeterias que você frequenta. Aí você falou que tem uma cafeteria perto da sua casa, que é seu caminho, que realmente não tem jeito, é comum isso acontecer. E você falou, Érico, por incrível que pareça, eu frequento aqui essa cafeteria, né? Que antes era outra gestão, mas que agora é boa, que eu frequento aqui. Porque é um local que... É um local central, eu tenho muita marcas coisa, aqui no Manauara, etc e tal. Eu falei, pronto, Lud. Então, era isso que eu queria ouvir. Eu amo café. Eu não quero que você... Eu não quero simplesmente comprar stories teu. Eu quero fechar uma parceria de uma propagadora de marca profissional, né? Que não propague só na hora de fazer os stories, mas que viva isso, que realmente coloque a tua caminhada, assim, a tua visita
aqui na boca, Na que rotina, né? que coloque na tua rotina, que traga a tua família, que tu resolva, que faça tuas reuniões e tal. E, cara, eu fico muito feliz porque eu vejo que isso acontece. Né? Não é, tu não vem só porque tem que postar. E essa consciência do empresário que contrata um criador de conteúdo, uma influencer, uma blogueira, é muito importante, porque às vezes você vai e fecha uma ação específica, e aí você diz, ai, não me deu resultado. Primeiro que não dá para mensurar um resultado de uma ação em 5 dias, porque a pessoa viu ali, gostou, ela pode voltar daqui 10 dias, no mês que vem, quando ela receber, ela pode ir lá. Então, é muito difícil de mensurar. E quando você constrói essa relação do influenciador com a marca, é muito melhor, porque, de fato, o influenciador consegue colocar aquilo na rotina dele, de mostrar de forma mais natural, vai criando o vínculo. Então, vamos dizer assim, contratos de 6, 1 ano... 2 anos, 3 anos, são muito melhores porque realmente criam esse vínculo e a confiança eu ia falar do telespectador, mas do seguidor com o que o influenciador está dizendo. Graças a Deus, eu tenho marcas que me acompanham há muito tempo, antes de sair da TV até, como a Prodimagem, a Bemol, Globário. Então, as pessoas já naturalmente ligam assim, eu fui na Globário, eu quero não sei o que, tem lá na Globário? Tipo, como se eu fosse uma representante da marca, vamos dizer assim. Porque, assim, pode-se dizer que exatamente. Pode-se dizer que é. Porque, assim, hoje a imagem da Boca e da Centro do Alumínio, dentro desse mundo de criadores de conteúdo, de influencers digitais, é a Ludmilla. Né? E eu vi também que era a que mais conversava com a proposta das duas empresas, e comigo principalmente. Né? E os meus rios da Centro do Alumínio mostrando as utilidades, cara, olha... o último que tu fez, cara, é muito legal. O pessoal ama, todo mundo pergunta, tem muitas visualizações e são soluções tão práticas pro dia a dia, E eu lembro que eu falei pra ti, Lud, o que você precisa na sua casa? Eu não quero produto por produto. Eu quero algo que você faça algo real, que você realmente precise e que realmente você vai usar. Né? Tipo, eu te mostrei a torre de tomada aqui, tu falou, já tava vendo lá na tua loja pra colocar na tua cozinha, se não me engano. Né? Pra colocar na minha cozinha e tal, lá na minha pedra e parará. Falei, poxa, legal. Né? A última que tu colocou, que tu mora numa região que tá tendo muita obra. Que tá tendo muita obra, entra muita poeira, né? Ainda tem bichinho e etc. O véio aí da você porta. colocou o véio da porta, né? Que é a campainha, sucesso. Então, né, eu acho isso muito legal. E o que eu achei mais interessante, assim, é que toda vez que eu recebia Media Kit de influenciador, eu falei, cara, pô, isso aqui é meu lucro, pô. Sabe, eu não tenho como pagar isso aqui. Não dá, a pessoa virar meu sócio no negócio. Por isso que quando eu sentei contigo, tu falou, calma, Eric, vai dar pra, né, dar pra dar game, vai dar pra acontecer. Hoje em dia, até, assim, a gente evita de mandar essa proposta Media Kit, porque ela é muito engessada, né? Ela é isso e isso. Então, eu gosto de conversar com os clientes para, tipo, ajustar. O que é que você quer mostrar? O que é que você quer passar? Então, vamos ajustar assim, assado, não sei o quê. Encontrar um denominador comum que fique bom para os dois. Porque não adianta eu fechar um contrato milionário contigo para uma ação e nunca mais. Então, assim, eu gosto de construir esse vínculo com a marca e também entendo que, às vezes, a verba de marketing não é aquilo que eu gostaria, ou que o próprio dono gostaria, mas que ele precisa divulgar, que ele está no momento que ele precisa crescer e que nós dois podemos crescer juntos. Hoje em dia, os valores já mudaram bastante, né? Fora daqui, os valores são muito mais altos. A gente tem uma realidade diferente e a gente tem que entender isso. Não dá para eu cobrar o valor que uma influenciadora, ainda que tenha a mesma quantidade de seguidores que eu, de São Paulo, cobra lá, para cobrar aqui, porque eu sei que a realidade é diferente. Mas, falando aqui para os empresários, é um marketing que funciona muito, porque ele é muito direcionado, ele é mais humanizado, ele explica melhor, não me desfazendo das outras formas de comerciais em TV, porque todos têm a sua função ali. Mas hoje é um mercado que está crescendo muito e que tem bons profissionais, tem criadores de conteúdos que às vezes eu vejo eles criando assim um público e eu fico, caraca, eu não precisava nem contratar uma agência para fazer uma propaganda, porque a pessoa fez tudo ali, uma qualidade absurda. Então tem muita gente boa no mercado, é saber escolher também aquele influenciador que mais faz match com a sua marca, né? Porque se não fizer isso também vai ser um E a questão da durabilidade da ação é muito importante. Quando eu fui conversar contigo, eu já sabia que não ia ser um mês. Não tem condições de ser um mês, 15 dias. Eu vou testar uma semana, vamos ver se vai dar. Não vai. Muito difícil. Não vai,
Porque entre a pessoa conhecer a empresa, né? Eu costumo dizer que assim, primeiro a pessoa instala um chip de que aquela empresa existe. Exatamente. Né? Opa, que aquela empresa existe, aquele produto está ali. Né? E aí você precisa ter uma continuidade de informação para aquela pessoa elevar o nível. Ela vai chegar e falar, quero aquele produto. Então ela chega no segundo nível. Eu não sei se esse segundo nível vai ser em 2 meses, em 3 meses. Até ela chegar no terceiro nível de falar, opa, quero aquele produto. Eu não sei você, eu no meu Instagram, cara, a minha listinha de salvos... Minha também é Nossa! tipo assim, eu não tô precisando disso agora, mas eu sei que daqui um pouco eu vou precisar. Deixa eu salvar aqui que eu já sei onde eu vou encontrar. Só que isso o empresário não tá vendo lá na ponta. Então eu tenho relógio, carro, modelo de mesa e cadeira, poltrona, sabe? Cara, eu tenho de tudo salvo ali. Que o empresário ele não viu. Não tem essa noção. Ele não tá tendo a noção de que aquilo tá acontecendo e que pode acontecer, que vai ser realizado a compra, né? A aquisição do produto em determinado momento. Falando de Booking, né? Da Booking. Cara, não dá para eu medir. Não dá para medir agora. Mas Centro do Alumínio, a medição fica um pouco maior porque tem um produto específico. Exatamente. Né? E a gente vê que dá resultado. Eu fico muito feliz quando a empresa me fala... por exemplo, tem gente que entra lá, eu vim comprar essa tinta aqui só porque a Ludmilla falou. Qual é a campanha da Ludmilla? Quando ela me passou o negócio da campainha, eu fico muito feliz quando a empresa me passa assim, olha, acabou, não sei o que, foi muito bom. Porque, obviamente, porque eu tô dando resultado para a empresa, a gente sempre quer dar resultado. E depois, porque eu tô facilitando a vida do meu seguidor. Eu... Não acredito e não quero ser aquele tipo de pessoa que incentiva o consumo desenfreado. Eu quero mostrar coisas que são utilidades e que às vezes a pessoa está precisando e ela não sabe onde encontrar. E a pessoa não vai rodar de loja em loja. Ninguém tem tempo mais para isso, nem gasolina, para ficar rodando assim. Então, até porque ele é teu principal cliente, né? Teoricamente, o teu principal cliente não sou eu que estou te contratando. É quem consome aquilo. É ele que está consumindo o teu conteúdo. Então, eu gosto dessa troca, entendeu? De ajudar a pessoa, facilitar um processo para ela, de encontrar o que ela precisa. Então, quando eu mostrei determinado produto que fez sucesso, que vendeu, então eu fico, um monte de gente precisava. Que bom que eles encontraram no meu Instagram. E eu gosto muito de receber esse feedback dos seguidores quando eles dizem, eu adoro que tu traz dicas úteis, eu adoro que tu traz coisas que a gente precisa no dia a dia. E quando eu vou definir um cliente, também eu penso muito nisso. Eu acho que é realmente isso, quando você me falou, né? Eu acho que lá vai ter várias coisas mesmo que as minhas seguidoras gostam, precisam ou vão precisar em algum momento. Até quando clientes com um produto com valor maior, por exemplo, de carro, eu troquei meu carro e aí eu fiquei tão apaixonada pelo produto que eu fiz, o merchan, que eu troquei pelo carro que eu fazia o merchan, que era o Creta, né? E aí muitas pessoas... me falaram, tô apaixonada. Depois, tipo, umas 6 ou 7 já me falaram, olha, comprei o carro porque tu falou. E aí, eu sei que ninguém vai decidir do nada comprar um carro, porque é um produto muito caro. Mas eu ajudei aquela pessoa que já estava escolhendo. A enxergar que aquele carro pode ser o melhor para a necessidade que ela tem, para o dinheiro que ela tem para investir, para o estilo de vida que ela leva. Então, eu fico muito feliz quando eu dou resultado, porque eu sei que eu tô ajudando os 3. A mim, ao empresário e ao meu seguidor. Que legal. E aí, vamos chegar num checkmate aqui bem interessante, né? Pergunta polêmica. Hoje, você já conseguiu alcançar o que você tinha... Não assim o que tinha planejado, mas assim, já conseguiu chegar na tua expectativa desde quando você saiu da TV? De faturamento? Na verdade, eu consegui... duplicar a expectativa que eu tinha. Porque eu não sou aquelas que pensam... O problema que a gente tá Não, é porque eu não sou aquelas pessoas que pensam alto, não entendeu? Compartilhem isso para as apresentadoras de TV que você conhece, pelo amor de Deus. É porque eu não sou aquela pessoa que pensa alto. Tipo, eu quero sair porque eu quero virar milionário, eu quero não sei o quê. Não, eu tinha uma expectativa do quanto eu ganhava e do quanto a mais, um pouco a mais eu gostaria de ganhar. E, graças a Deus, eu consegui superar a expectativa que eu tinha. Só que é uma coisa incerta, né? Veio a pandemia,
Tem momentos que o mercado... Tem aqueles momentos que a gente sabe que aqueles meses que a gente... Acho que como empreendedor mesmo, a gente sabe que a gente vai ganhar mais, que a gente vai ganhar menos, e aí você tem que segurar num outro mês. Fim de ano é sempre melhor, mas início de ano é muito Você difícil. já começa a ver faturamento anual e não mensal. Já começa Eu tenho porque você tem pra poder me organizar, É. porque eu sei que vai ter mês, por exemplo, janeiro é um mês difícil pro empresário, né? Consequentemente, às vezes, ele não divulga, não procura Isso é tão o nosso loucura, eu serviço. penso o contrário, tá? Assim, eu penso o contrário. Eu calculo meus meses difíceis e eu invisto mais no meu mês que é difícil. Porque, Mas sabe por quê? teoricamente, se eu sei que o fim de ano, dezembro, tem vendas maiores, eu tiro o pé de campanha. Entendi. Porque eu já sei que vai ter... Eu não sei muito bem como é na parte da central do alumínio, e da alimentação é um pouco mais variável, porque até início de ano as pessoas estão de férias, então saem mais e consomem mais. Mas em lojas de produto, por exemplo, de roupa, vem muita promoção, né? É um período de promoção, de queima de estoque e tal, para começar uma nova coleção. Então eles naturalmente já vendem aquela expectativa, então eles não querem anunciar porque eles sabem que não, eles não sabem vai que rolar. o estímulo preço já vai fazer Já meio que vai, um papel exatamente. disso. Então tem esses meses assim mais difíceis, e aí é uma coisa que a gente só aprende quando a gente vira seu próprio... Exatamente. Que é aquele Seu meme próprio patrão. o meme do Augustinho, né? Porque hoje eu sou o próprio patrão, mas eu também não posso me demitir, porque se eu me demitir, enfim. Exatamente. Não vou ter rescisão pra me pagar e tal, porque eu sou o próprio patrão, enfim. Porque quando você é funcionário, você recebe todos os meses, final de ano ótimo, vem ali o 13º, janeiro não interessa, você vai receber seu salário do mesmo jeito. Exatamente. E o que eu ia te perguntar? Lembrei. Qual é o perfil que você vê hoje que você é? É um perfil mãe? É um perfil mulher? É um perfil... Qual que é o perfil que você comunica? Eu comunico muito pra mãe, dona de casa, chefe de família. Como desde sempre, assim, eu tenho um perfil, vamos dizer assim, um pouco mais conservador. Nunca fui muito de festa, de sair, de expor o corpo. Então, acabou que as minhas seguidoras pensam mais ou menos no mesmo estilo que eu. E a maioria já tem ali a sua independência financeira, ou trabalha, ou complementa a renda da família. Isso também veio muito do Magazine, né? Que o público é majoritariamente feminino. E no Instagram acompanhou um pouco, assim. Então é muito isso que eu procuro para clientes, que falem com essas mulheres, que tratem sobre maternidade, casa, saúde, bem-estar, empoderamento, empreendedorismo. É uma coisa que eu gosto muito de falar. A gente já falava no Magazine que tinha um quadro, que eu não me lembro o nome agora, mas era justamente mulheres que, principalmente depois da maternidade, começaram um novo segmento, porque queriam ficar mais com o filho ou não tinham com quem deixar o filho e começavam algo empreendendo dentro de casa. Bolo, salgado, decoração de festa, artesanato, milhares de coisas. E eu sempre achei as histórias muito inspiradoras e eu sempre gostei de contar essas histórias e às vezes conto elas no meu Instagram também. O que eu achei muito legal, que você falou agora, me deu um insight aqui, que é a questão da exposição do corpo. Tu sentiu em algum momento... porque eu não sei como assim, quantos seguidores você... Eu não costumo avaliar tanto quantidade de seguidor, né? Eu acho que depois de uma quantidade, acho que tudo fica igual, sei lá. Porque hoje tem, enfim, tem questão de alcance, tem questão de autoridade que não é medida exatamente na quantidade de seguidor, mas a autoridade que você tem daquele segmento em compartilhar, que é exatamente esse perfil que você falou que você é. Tu sentiu em algum momento dificuldade nessa questão de exposição de corpo? Porque o que eu vejo? Né? Muita influenciadora de exposição de corpo, você vai olhar o escopo dela, tem mais homens seguindo do que mulher. Aí acaba que você aposta numa situação e vai em outra, você está fazendo ali uma situação com um cliente completamente diferente. Teve alguma situação mais direta com isso? Tu sentiu alguma dificuldade? Teve enfim. Assim, nada contra, tá? As influenciadoras que expõem o corpo, tem corpo bonito, tem que mostrar mesmo. É porque eu nunca tive esse corpo pra isso e eu sempre fui muito tímida. Então, meu perfil já era outro. E aí, eu acho que tem que ter o entendimento da marca justamente nisso que você falou. Às vezes, a influenciadora tem muitos seguidores, muito engajamento, mas tu tem que ver
para quem que é a informação dela tá chegando, quem é que interage com esse conteúdo, e aí ela vai ter empresas que vão procurá-la e que vai dar muito certo, e outras talvez não dê resultado mais por conta da questão do nicho. Nunca senti muita dificuldade assim. Às vezes eu sentia dificuldade quando algumas marcas, por exemplo, de biquíni, lingerie, me procuravam e eu falava, poxa, eu só faço se for para mostrar, tipo, linha de homeware, um top, um não sei o quê. E graças a Deus elas sempre entenderam. Então, assim, quando elas querem mostrar mais a lingerie, elas sabem que tem as influenciadoras maravilhosas que fazem esse trabalho e que mostram que tem um corpo lindo, incrível e que influenciam outras mulheres também. E quando ela quer mostrar esse outro lado, tenha também as outras influenciadoras que são mais esse perfil. No TikTok, eu acho que o negócio é mais diferenciado, porque se eu for atrás de quantidade de seguidores e de views, tem uma fórmula a ser seguida. Mostrar bastante o corpo, fazer dancinha, papapá, pipipi. Já para conseguir esse engajamento lá no TikTok com outras coisas é um pouco mais difícil. Normalmente é humor ou opinião. Então, lá eu acho que a questão do corpo, até por causa da dança e tudo, é mais explorado hoje em dia do que no Instagram. Porque me veio duas questões aqui, né? A primeira questão de que uma visão para o empresário, toda vez que ele desejar contratar um serviço de criadora de conteúdo, de criador de conteúdo em geral, é muito interessante visualizar essa conexão com a empresa, né? Principalmente com o produto que você está expondo e etc. E a segunda situação é o seguir o propósito. Então, assim, você, quando eu perguntei, tu falou, não, olha, mãe, chefe de família, soluções para essa pessoa. Né? É muito legal ter esse propósito bem desenhado, porque você também consegue fazer em cima do teu propósito, não em cima da ferramenta. Uhum. Eu vejo que tem muita gente que quer audiência por querer audiência. Independente se é marketing negativo, independente se sabe? Não, eu quero audiência por audiência. O TikTok funciona desse jeito, então eu vou fazer isso no TikTok. O YouTube funciona desse jeito, então eu vou fazer isso no YouTube. Uhum. Então acaba que você deixa se levar por tendências. Uhum. E eu sou um cara, até converso muito com o Fernando, inclusive o Fernando está muito caladinho hoje ali. Né? Eu converso muito com o Fernando relacionado a isso. Eu falo, cara, eu apoio a originalidade, o propósito. Né? Pô, o JungleCast, ele tem um propósito, estimular pessoas da nossa região com temas de empreendedorismo. Ponto. A gente teve algumas oportunidades de gravar algumas pessoas, eu falei, pô, não vou. Por quê? Porque não é o propósito mas você vai ganhar audiência. Tá, mas eu não quero audiência por audiência. Às vezes é muito fácil perder no meio do caminho, né? Eu não quero audiência por audiência. Então eu acho muito legal essas duas óticas, né? Que você tem bem desenhado quem é o teu público, o teu propósito, e também deixar essa mensagem pro empresário, pro empreendedor que quer investir nesse tipo de trabalho, para ele também entender que essa aqui tem mais seguidores, então eu vou investir nessa. Só que assim, aí talvez não converse. Nunca deve ser pelo número de seguidores, é pelo tipo de conteúdo que a pessoa produz. Tem muita gente que tem hoje na internet poucos seguidores, né? Nessa métrica aí nessa régua que as pessoas usam, mas que são seguidores extremamente engajados com ela, que confiam demais na palavra dela, que confiam demais no selo de qualidade ali que ela coloca em cima do produto e que produz um conteúdo extraordinário. Aqui em Manaus tem muita gente que produz um conteúdo assim que não deixa nada a dever a um conteúdo de fora. Inclusive, que já fecha parcerias mesmo com poucos seguidores, com grandes marcas nacionais, porque as grandes marcas já entenderam que é muito isso, né? Eu quero aquela pessoa que fala com um determinado público. Não me interessa se ela tem 20 mil, ou 200 mil, ou 2 milhões de seguidores. Eu quero falar com aquela pessoa. Então, eu tenho que procurar um influenciador que fale com ela. E aqui em Manaus tem pessoas sensacionais. E vamos falar um pouquinho daquilo que a gente conversou, que eu acho legal, essa ótica, de que o teu cliente não é apenas quem te contrata, mas é quem a tua audiência. Na época que eu fiz o negócio com o Oshiro, foi uma confusão isso na minha cabeça, porque no curso lá, o cliente é quem me paga, então é o empresário. Aí eu falava, mas não, não adianta a pessoa estar me pagando se eu estou falando
com o meu seguidor e não tá chegando nele. Então, eu sempre ficava nisso. Mas quem é meu cliente, Porque meu se Deus? for parar para olhar, o empresário, ele transfere um dinheiro que aquele consumidor deu, vai né? injetar no negócio dele. Aí a gente pode introduzir um pouquinho mais, porque assim, vamos supor que eu tenho 100 produtos de um determinado valor. E vamos supor que a venda desses 100 produtos ainda não alcança ou empata o investimento mensal que eu faça contigo. Vou dar um exemplo. Né? Se o empresário for olhar e fazer essa conta de 1 mais 1, ele vai falar, pô, não tá valendo a pena. Só que ele precisa entender o quê? Será que aquele cliente ia entrar na tua loja? E o quanto aquele cliente vira de propagador do teu negócio. Também. Né? Então, assim, acabou que aqui você investiu zero, teoricamente zero em CAC, né? Que é custo de aquisição de cliente. Ele entrou na tua loja, você teve a oportunidade de vender outras coisas para ele, mas essa pessoa, se você atendeu bem ele, mesmo que para comprar só o vé da porta, só aquele produto que você falou, mas, putz, aquele cliente, olha a experiência, a jornada que ele passou. Então, ele é grato a você por ter ajudado ele com uma solução interessante, é grato paralelamente ao Centro do Alumínio por ter dado uma solução interessante para ele, e ele teve uma jornada legal e ele vai compartilhar isso com outras pessoas. E quando ele precisar de outras coisas que ele sabe que ele encontra lá, ele vai voltar. E eu vou te falar, eu já tive um cliente que ele fechou uma compra de 60 mil reais para a reforma da empresa dele, tá? Porque a esposa dele comprou aquele rodapé que vem em rolo, o meu rodapé. Ah, sei. O autocolante, né? O autocolante. Então, aquele produtinho ali... Que é 50 e poucos, né? 60 e poucos. Foi uma solução tão boa para aquela mulher que ela comentou com o marido dela. Ó, não, lá onde eu comprei esse aqui, ó, tem o gesso acartonado que você precisa. Ele foi lá e fechou. Falei, caraca, olha que loucura. Então, isso é muito difícil de medir. É verdade. Né? É muito difícil de medir. Eu sei que tem algumas empresas que conseguem medir melhor que as outras, mas é difícil de medir, e se a gente for parar para entender, realmente é algo que vale a pena observar e estudar direitinho. E Fernando, você não tem nenhuma pergunta para fazer para Ludmila? Você tá tão quieto, tão concentrado, tranquilo aí. Vai deixar pro final? Então tá bom. Inclusive, quando a gente vê que grandes marcas, como por exemplo Coca-Cola, continua fazendo, né, divulgação em TV, internet, e ela não precisa, né? Quem gosta de Coca-Cola gosta, quem não gosta, não gosta, e ela já vende bastante, mas ainda assim continua fazendo. Eu acho que a internet é muito isso de lembrar sempre sobre um produto. Às vezes tem muitas lojas ou restaurantes, por exemplo, que eu mesmo gosto, mas que eu passo um tempão sem ir porque eu esqueci que ele existia. Cara, isso acontece. E aí quando eu vejo, meu Deus, mas eu adorava esse sushi, por que eu nunca mais fui lá? Porque o dia a dia foi correndo e tal, aí apareceu um outro no caminho, aí um fulano me indicou um que era maravilhoso, aí eu vi no Instagram da outra um que me chamou a atenção, e aí tu vai ficando pra trás. Então, querendo ou não, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar, de alguma forma, sempre se mostrando, seja na internet, na TV. É legal você ter falado disso, que vai mais uma sugestão aí para quem está acompanhando a gente. Muita gente quer novos clientes e esquece de cuidar dos clientes que já tem. Tá? Então, assim, é básico para uma empresa você ter um banco de dados dessas pessoas, você entender a quantidade de vezes que ela te visita e você relembrá-las que você existe. Às vezes o Aldemir, que é nosso gerente de marketing, beijo Baby Shark, eu falei, Aldemir, manda SMS para todos os clientes agora. Eric, manda bom dia, Aldemir. Não, mas só manda bom dia. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui para desejar uma ótima semana. Só isso. Só para lembrar, né? Manda, porque é tão simples, mas é tão simples que quase ninguém faz. É verdade. O simples de se fazer também é simples de não se fazer, né? Então, são coisas, e falando diretamente de SMS, é uma questão que, assim, hoje, como você não conversa mais por SMS,
quando você recebe, sei que não são todas as pessoas. Manda SMS mesmo, não é WhatsApp. Eu mando SMS. Ele fica chateado comigo porque eu mando ele mandar SMS. Ele manda SMS. Falei, bicho, o tio marceneiro não é. Não, Eric, todo mundo. Não é todo mundo que usa o WhatsApp. Tem que pensar muito no público, né? Manda SMS. Porque o cara vai abrir, mano. No WhatsApp ele tem 30 mil mensagens. SMS, ou é a Bemol cobrando ele. Ou é a operadora de celular. Ou é a operadora, ou é um golpe de alguém. Ele vai abrir, meu amigo. Mande. Cara, né, a probabilidade dele abrir SMS é muito maior do que... É igual carta. Cara, quer dar um presente legal pra alguém? Manda em carta pra você ver. Entendeu? Eu quero ver se você recebe uma carta na tua casa e tu não fica, meu Deus, uma carta. Fica. Tu para tudo, tu bota com prioridade lá em cima, porque como ninguém mais faz, né, você vai atrás pra fazer. Então, Lud, compartilha com a gente agora a tua visão de futuro. O que você vê desse mercado, principalmente aqui para nossa região, aqui para a Amazônia, ou se tu tem planos de capilarizar um pouco mais para outras regiões, como que está aí a projeção da Ludmila para o próximo ano? Não, meu foco é 100% aqui. Eu já quis sair daqui e voltar para Goiânia, que é onde a minha família paterna mora, mas hoje em dia, inclusive eu estive lá recentemente, eu fiquei, meu Deus, eu me apaixonei por Manaus mesmo. Olha, porque eu ficava lá vendo, eu falava, eu achava isso aqui tão bonito, só mais Manaus. Poxa, mais Manaus. Manaus é mais bonito. Eu amo Goiânia, mas aqui realmente é um lugar que me conquistou e quero sim ter mais visibilidade com marcas nacionais para que eles me contratem para falar com as pessoas daqui. Porque meu público é daqui, é com as pessoas daqui que eu quero me comunicar. E de projeção para o futuro, eu quero me estruturar melhor quanto empresa. É mais aquela parte arrumada dentro de casa, né? Que as pessoas falam. Para eu poder, acho que crescer mais como influenciadora, de uma forma mais profissional, que ainda não seja, mas eu acho que dá para melhorar essa questão de organização, de contabilidade financeira, crescimento, destinar parte desse dinheiro para produção de conteúdo. E também penso em abrir outras coisas, assim... Físico? Porque se a gente perceber as grandes influenciadoras, assim, né, que acabam meio que... Criam produtos próprios. Trazendo as tendências, todo mundo... Se eu vendo... Assim, né? Se eu vendo produto para os outros, por que eu não posso vender o meu próprio produto? Malu Perini Feelings. Exatamente. Se eu encontro aquilo que faz sentido comigo, que eu posso produzir, por que eu não posso fazer também para entregar para os meus seguidores, né? E a minha mãe... Eu e minha mãe, a gente já tem essa história do Congelados da Lud há um tempo e a gente fica postergando de profissionalizar mais. Eu vi tu postando. E aí, conta a história desses Congelados da Lud. Então, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de cozinhar. E a gente sentia muita falta de alguns salgados, assim, da forma de fazer que é goiana. E eles começaram a fazer, aí sempre que fazia todo mundo gostava. E eu falei pra minha mãe, por que tu não faz pra vender? E a gente começou e vem fazendo isso tem acho que uns 3 anos. Uns 4 anos. Eu já ainda trabalhava na TV. E a gente quer abrir um local físico, assim. Hoje ela vende por encomenda, você liga, encomenda, eles entregam. E são salgados só assados e alguns biscoitinhos, bolos. E já tem Instagram próprio? Já, tem congelado. iFood. Pois é, a gente ainda não colocou... Faz logo o jabá. Né? A gente ainda não colocou no iFood, mas tem um Instagram próprio, que é o Congelados da Lud. E é uma opção sensacional para você ter em casa, porque ele é um salgado que ele já vai pré-assado. Ele já vai assado, na verdade, e você só coloca no micro-ondas para aquecer. Então, chegou alguém ali, meu Deus, não tenho nada para servir para essa pessoa. Corre lá no congelador, pega ali a esfirra enroladinho de queijo, empada, e coloca para assar o pão de queijo também, que é sensacional, diga-se de passagem. E oferece para a pessoa, ou para o lanche da escola do filho. Você vai ter sempre ali alguma coisa para mandar. Então, a gente quer montar um local Você vê que é uma fixo. Solução pra chefe de família, né? Vê o que ela falou, né? Ó, se chegar a visita em casa, você tem solução. Você tem. Lanche do filho, você tem solução. Bateu aquela fome, você não sabe o que comer, tá lá no seu congelador a solução. Soluções suas do dia a dia, né? Exatamente. Que você tá passando. Dores que a gente tem no dia a dia, que a gente encontrou uma forma de solucionar. E além disso, também alguns produtos mesmo com a minha marca. E ano que vem também quero investir um pouco mais nessa questão que você falou do ensino, né? De compartilhar mais a minha experiência como apresentadora, jornalista e influenciadora com as pessoas que hoje têm dificuldade de se comunicar, de mostrar com o que elas trabalham, o pensamento que elas querem expor na internet. São quantos anos de experiência? Uns 15 anos. 15 anos. Tem muito para ensinar.
Tem muito conteúdo legal aí. Tem bastante coisa. Boa e ruim. Que faz Pra parte, compartilhar, né? Que faz parte. E aí quero também investir um pouco mais nisso. Ai, que Então, legal. tem bastante coisa. E assim, tu vê outros... Tu tá majoritariamente no Instagram, tem outras redes sociais, pensa em fazer um site? Pois Como é que tá essa tua Desde ótica sempre, dentro... eu fico relutando a fazer algo no YouTube, mas toda vez, que nem eu levei, né, aqui o dele. Ludcast. Não, tipo, de que as pessoas consomem muito YouTube, que o YouTube é a melhor forma de ser encontrado, e eu fico relutando de criar alguma coisa lá. Acredito que ano que vem sai, ainda não sei muito bem o quê. E qual foi a pergunta mesmo? Que eu fiquei pensando, refletindo tanto sobre o YouTube que eu me perdi. É justamente isso. Se tu De vê outras formas, né? outras mídias digitais para expandir, aí você falou do YouTube, que é a uma gente delas. tem que, né? Quem trabalha com a internet tem que. Tem que. Tem que estar. E criar, acertar um nicho no TikTok, porque ele, com as gerações mais novas aí, é ali que se comunica. Agora, como é que vai ser? Porque... Ele te mostra, né? Se você posta um negócio, ele vai meio que te forçando a te moldar naquele negócio ali, pra você ser sempre do mesmo jeitinho. Pois é, e agora... Na hora que tu postou, ele já identificou que era podcast e empreendedorismo. E ele tá ganhando muito espaço, né? Então, aí o que eu... Agora, vamos lá. Cara, como é que tu vai comunicar com essa galera mais jovem? Porque, teoricamente, não é o não é o meu público, né? público. Mas, assim, a gente tem que estar aí pra todo mundo, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu posso não ser o público dele, mas ele vai ver ali, olha, mãe, essa moça aqui falou um negócio aqui que eu acho que a senhora vai gostar. Dá uma olhada aqui. Verdade. Escuta aqui. E também eu acredito que puxa muita gente pro Instagram. Hoje tem muita gente grande, enorme no TikTok, que tá crescendo no Instagram por conta do TikTok. Eu mesma, eu entro lá no TikTok, acho legal, mas eu quero ver o dia a dia dessa pessoa. Não quero ver aquele vídeo que tá ali, sei lá quantas semanas. Aí eu vou lá no Instagram e começo a seguir. Então, é uma forma de capitalizar de captar, na verdade, novos seguidores também. Tu tocou num assunto muito legal, é que eu vejo que o teu dia a dia que tu compartilha, ele é muito real, ele é muito verdadeiro. Uhum. Ele não é um dia a dia que tu vê, que eu tenho de memória, de criadores de conteúdo, de influenciadores, que é um dia a dia mais artificial. Ouvi falar, mas ainda não entrei. Que tem que ser só o conteúdo criado na hora. Tem 3 minutos para casa você lá no banheiro, para você tirar uma foto com câmera dupla, não pode usar filtro, não pode usar nem emoji. As figurinhas lá, os emojis, é uma foto sua, entendeu? Pra mostrar o que você tá fazendo. Isso, para deixar mais real as pessoas. A notificação chega sem tu pedir. É pra te lembrar de fazer. Tipo aqueles aplicativos de beber Aham. água, beba água. É tipo, posta uma coisa agora. Entendi. Aí você vai postando na hora, você cresce no algoritmo do TikTok. Ele tem uma relação com o TikTok? É do TikTok. Mas eu já não sabia. As fotos, mas já recebeu do TikTok. É. Minha primeira, eu botei para testar, né? Aí minha primeira foto eu tava sentado Eu vou já baixar. cheio de banana preta na frente, sabe? Velha. Aham. Aí eu peguei assim, eu não postaria uma foto, eu vou postar. Aí eu postei a primeira foto assim. Mas eu acho que o próprio Instagram, aliás, as pessoas que estão no Instagram estão cobrando mais naturalidade. É legal ver aquela coisa produzida, até fotos mesmo muito produzidas e tudo, mas as pessoas gostam de ver tua cara sem maquiagem, gostam de ver os perrengues, e cada vez as pessoas estão se sentindo mais confortáveis em mostrar a vida real mesmo, assim, as coisas boas e as coisas ruins, até para não ter aquela falsa impressão, né, de que, como a vida dela é perfeita, como tudo para ela dá certo. E aí, querendo ou não, bate aquela deprê na pessoa que tá assistindo, né? E você vê que todo mundo ali tá passando os mesmos perrengues, às vezes a gente só não mostra, não tem nem tempo, não tem nem cabeça de mostrar, mas tá todo mundo... O que eu acho legal também que você faz é que, assim, tu nem faz poucos stories e nem muito, né? Quando a mas gente isso conversou, é difícil, sabia? Quando a gente conversou, tu falou, não, Eric. Falei, não, Lud, eu quero toda semana postando coisa da minha empresa. Não, Eric, calma, respira. Sim, Ouve a mamãe, peraí. Nessa questão de constância, eu converso muito com os clientes. Senão pode enjoar o público, né? Você fica muito maçante. Fica tranquilo que vai. Aí tá bom, né? Isso é uma coisa que eu fui percebendo na prática, porque antes era assim, todo cliente que fechava, com todos os influenciadores, era uma vez por semana.
Então, 4 vezes por mês estava falando sobre aquele produto. Só que aí vai cansando, né? A pessoa que tá vendo, e aí quando ela percebe que você tá falando daquilo, aí de novo, já passa logo. E aí a gente foi percebendo, tipo, não, acho que é melhor diminuir. Vai ser menos quantidade, mas vai ter mais resultado, vai ter mais pessoas realmente assistindo, consumindo e conhecendo a sua empresa. E é uma coisa que a gente vai ajustando de acordo com a forma que a gente vai vendo que as pessoas estão consumindo. Porque muda também a forma de consumo, né? No Instagram, muda muito. Mas agora que eu fui ver aqui que na garrafinha tem a propaganda da Pump Black Party, né? Que vai vir o Alok, mais 9 atrações, se eu não me engano. Um abraço pro meu amigo Bernard, cara empreendedor, louco, né? Começou a empreender, tem minha idade, 32 anos, começou a empreender cedo e também já foi convidado, em breve vai estar aqui compartilhando com a gente a história dele também. Você falou agora desse segmento, eu acabei de esquecendo de falar uma coisa importante de um outro segmento também que eu comecei agora com bastante apreensão, mas de trazer eventos para o público feminino. Eu vou começar agora, no dia 19 de outubro, vai ter uma palestra com uma fisioterapeuta pélvica e sexóloga aqui no Teatro Manauara, inclusive, dia 19 de outubro, mulheres que estão me assistindo. Que legal! Ela tem um workshop sensacional que chama Workshop Vênus, que fala sobre prazer, pompoarismo. E aí vai ser a primeira experiência, assim. Era um workshop que eu queria muito assistir, mas eu não tinha como ir no estado dela para assistir. Aí eu falei, será que eu trago? Será que eu trago? Será que eu trago? Aí eu tentei trazer a primeira vez, aí veio a história da pandemia, eu falei, não, é um sinal, não é pra trazer. Aí agora deu certo e vai ser aqui no Teatro Manauara, inclusive, dia 19. Que legal. E quero trazer, ficar trazendo coisas voltadas especificamente para mulheres. Seja sobre sexualidade, empreendedorismo, bem-estar. Gostei, que legal. Parabéns. Nesse segmento. Né? Com isso que isto é que eu vejo que é o verdadeiro empoderamento feminino, né? Uma mãe de família que a gente vê que é exemplar, realmente empreende e ao mesmo tempo cuida da família. Cara, eu sou um cara que eu acredito que as mulheres, elas são elas são muito melhores do que os homens. Então, assim, né, minha opinião, é o que eu vejo, né? Consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Cara, a Pamela resolve algumas coisas que eu não sei nem como é que ela consegue resolver com tanta facilidade. Então, parabéns a você, a todas as mulheres que se empoderam dessa maneira, que eu vejo que o que tem de mais sagrado na nossa vida é a nossa família, é a nossa base. A gente pode ter o dia que for, mas a gente chega e vê a nossa casa, vê o nosso lar, vê a recepção do nosso filho, do nosso companheiro ali, e tudo muda, né, de uma forma muito diferente. É o Porto Seguro. Exatamente. Então, gente, foi um prazer ter a Ludmila aqui. Espero que vocês tenham gostado. O papo aqui foi incrível. O café estava uma delícia. Fernando, forte abraço também. Obrigado por estar com a gente. E, gente, quase eu não peço isso. O Fernando tá desesperado ali atrás. Pede pra curtir, compartilhar. Lembra dos vídeos do teu filho. Sempre no final. Curte, compartilha, verdade, segue. Né? Gente, vamos lá, né? Enfim, não gosto muito de pedir, mas o Fernando tá ali quase me batendo ali de trás. Lembra de curtir, compartilhar com a pessoa que você acredita que vai fazer sentido. E espero realmente que a mensagem que tenha chegado para você seja muito legal. Forte abraço, tamo junto e até o próximo episódio. Valeu. Obrigada, viu? Adorei o convite.